Oi galera, no outro vídeo eu falava para vocês sobre a ditadura, como Jango ele foi deposto e sobre o governo de Castelo Branco. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre Costa e Silva, que o governo de Costa e Silva se der um pouco mais. Em 1967, o Castelo Branco vai acabar o mandato de governo dele e vai ser eleito de forma indireta um novo presidente. Lembrando que, com a ditadura, o presidente ele ia ser eleito pelo Congresso. O Congresso se juntava e dizia, não, eu vou indicar esse cara. Aí eles indicavam. Era bem assim, o povo ele não votava para o presidente. E o novo presidente escolhido, ele vai ser chamado de Arthur da Costa e Silva, certo? Também popularmente conhecido como Costa e Silva. Dizia-se que Costa e Silva ele era um militar linha dura. O que é isso? Naquela época, na ditadura, existiam duas correntes militares. Os militares Sorbonne e os militares linha dura. Esses militares Sorbonne, eles eram os militares que eles acreditavam numa ditadura, mas não tão repressiva. Eles acreditavam que eles podiam negociar com os políticos procurando deixar uma ditadura com a cara de uma democracia representativa. Esse nome Sorbonne ele vai vir de uma universidade francesa que eles pregam bastante isso. Já os linha dura, eles eram aqueles militares que eles eram bastante repressivos, bastante ditatoriais, que acreditavam numa censura, que acreditavam nessa linha de poder mais dura. E Costa e Silva era justamente essa linha dura do poder. Então, o governo de Costa e Silva, ele foi o Costa e Silva de Médici, que vai ser o seu sucessor, que eu vou falar depois, eles foram um dos governos mais sangrentos, que várias pessoas foram perseguidas e mortas pelo fato de que só de você começar a citar qualquer coisa a favor do comunismo, você já estava sendo torturado. Lembrando que essas torturas elas eram secretas, muitas pessoas elas não sabiam disso, vieram a descobrir depois, porque o governo ele abafava muito. Essas torturas elas aconteciam dentro dos quartéis e os militares iam para o exterior fazer curso de como torturar as pessoas. E os caras eles eram tão bons em tortura que eles acabavam virando os líderes brasileiros, ficavam lá ensinando os outros militares a como torturar. Porque era assim, eles gostavam de uma tortura incrível, era triste. Então, esse governo de Costa e Silva foi um governo bem represário mesmo, certo? E aí acontece que os jovens, como sempre, como eles estudavam em universidades, eles eram mais informados sobre essas coisas, o que era que acontecia? Os jovens, eles sempre foram contra a ditadura. Então, sempre que eles podiam, eles expressavam essa sua opinião contra a ditadura. Eles mostravam, eles faziam movimentos, faziam passeatas. E no governo Costa e Silva, no governo Castelo Branco, ele ainda levava. Mas no governo Costa e Silva, esses movimentos eles foram fortemente represados. Então, que ocasionou até a morte de um estudante. E essa morte desse estudante, ao invés de assustar os brasileiros, fez com que eles fossem com cada vez mais raça e força para as ruas, chegando a acontecer a passeata dos 100 mil, que foram 100 mil pessoas, elas saíram em junho de 1968 para andar no Rio de Janeiro, gritando, liderados por um estudante, Vladimir Palmeira, gritando abaixo a ditadura. Então, a partir daí, começaram a existir mais e mais movimentos. Cerca de 700 estudantes foram presos por estarem num congresso de estudantes aí. Aí os trabalhadores, eles começaram a fazer alguns movimentos, mas aí quando Costa e Silva ele se ligou que esses movimentos estavam ficando demais, que ele estava perdendo o seu poder político, que ele estava perdendo o seu poder social, ele criou o AI-5, que foi o pior dos atos institucionais, foi o ato institucional mais pesado, mais sangrento. O que era que ele dizia? Ele dava mais poder ainda na mão do presidente. Ele dizia que o presidente, quando ele quisesse, ele podia fechar o Congresso, podia fechar a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. Ele podia interferir em qualquer assunto de Estado, de município diretamente, e ele podia caçar quem ele quisesse, caçar o direito político de quem ele quisesse, e a partir daí, claro que secretamente os caras eles iam perseguir todo mundo. A perseguição foi muito maior, justamente para poder segurar esses movimentos que vinham acontecendo. Então, o AI-5 ele foi feito em 13 de dezembro de 1968. Acontece que
o AI-5, uma das medidas, era que o presidente ele podia fechar o Congresso quando ele quisesse. E ele fez isso. No mesmo dia que ele lançou o AI-5, ele fechou o Congresso. Ele colocou um monte de tanque na frente do Congresso e ninguém entrava, ninguém passava. E isso ficou assim por 10 meses, o Congresso fechado e o presidente fazendo o que ele quisesse. Até que no outro ano, em 1969, Costa e Silva ele adoece. Em agosto, ele adoece e ele vai ter que sair. Quem teria que assumir seria o seu vice-presidente Pedro Aleixo, mas os chefes militares eles não confiavam em Aleixo, eles diziam que ele podia ser comunista e coisas do tipo, colocaram Aleixo de lado, deixaram o governo 2 meses com a junta militar formada por um general da aeronáutica, um general militar do exército e um general da marinha. E essa junta militar ela ficou lá governando por 2 meses, até que em outubro vai haver a votação dentro do Congresso para um novo presidente, e o novo eleito ele vai ser também Médici, Emílio Garrastazu Médici. Ele vai ser eleito e ele vai assumir no dia 30 de outubro de 1969. E o de Médici acredita-se que foi um governo ainda mais sangrento do que o governo de Costa e Silva, porque o Médici ele fazia essa forte represália, então ele censurava jornais, a imprensa ela não podia dar nenhuma opinião contrária a vamos amar o governo, os jornais eles não mostravam as torturas que estavam acontecendo, toda música que fosse publicada tinha que passar pelo governo antes para ver se aprovava, para ver se não tinha nenhuma mensagem de comunismo. Isso, música, teatro, peça, filme, então milhares de músicas foram barradas. E eu quero que os artistas começaram a fazer. Eles começaram a mascarar as letras das suas músicas, dando mensagens subliminares contra o comunismo. Assim vieram caras como Caetano Veloso, Geraldo Vandré, e fizeram músicas que marcaram esse período da ditadura militar, enfrentando o governo. E a partir assim, a repressão à oposição do Médici, ela aumentou ainda mais. Então, se a galera eles não podiam fazer protestos, eles não podiam fazer passeatas porque eles seriam presos, eles seriam torturados, eles fizeram, não, beleza, se o governo ele quer violência, ele vai ter violência. E aí eles criaram essas organizações de luta armada, como a Ação Libertadora Nacional e a Vanguarda Popular Revolucionária, que eles iriam lutar contra o governo com armas, porque agora era tudo ou nada. Eles precisavam derrubar o governo. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a assaltar bancos para poder conseguir dinheiro para comprar arma. Eles começaram a sequestrar políticos famosos para poder pedir em troca a liberação de alguns presos políticos, ele dava de troca. Então, 100 presos políticos foram liberados, eles assaltavam militares para poder conseguir armas, tudo. Eles buscavam, foi a partir deles que começaram os assaltos a bancos, porque os ladrões na época, eles não tinham ainda as ideias formadas de como assaltar um banco. E esses caras altamente intelectuais, eles ensinaram eles a assaltar banco para poder conseguir sobreviver dentro da prisão. E assim vinham essas guerrilhas armadas que acabariam gerando em mais prisões, mais torturas e mais assassinatos no governo Médici, que por coincidência no governo dele também vai acontecer o chamado milagre econômico. Assim, nessa época, o Brasil estava sendo fortemente financiado pelos Estados Unidos, porque eram os Estados Unidos que promoviam essa ditadura no Brasil. Então, os Estados Unidos ele mandava sempre empréstimo e dinheiro para o Brasil, e o Brasil ele começou a desenvolver sua economia fortemente, crescendo até 11% de 68 a 73, se tornando a 8ª maior economia mundial. Mas isso só mundial. Isso se diz milagre econômico porque foi um avanço econômico incrível. Mas as condições de vida da população, elas continuavam horríveis. E só um detalhe. Toda essa tortura e essas coisas e esses problemas que aconteciam entre militares, entre esses grupos guerrilheiros,
eles não eram mostrados à população. Então a população ela viveu anos achando que nada estava acontecendo. E às vezes o governo ele até publicava em jornais mostrando, não, olha, esses grupos guerrilheiros eles são horríveis, eu odeio eles. Só que era ao contrário, entendeu? Porque eles controlavam a mídia. Inclusive a Globo, ela surgiu a partir dessa ditadura militar para poder dizer, não, olha, a ditadura militar é bonitinha, vejam e tal. Por isso que muita gente hoje ela critica a Globo por causa disso. Então, vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre o governo de Geisel e o governo de João Batista de Figueiredo, e assim a gente vai finalizar.